Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um evento nosso aqui para você que estuda para o Banco do Brasil. Bom pessoal, hoje eu estou com um probleminha aqui no retorno, eu não vou conseguir interagir com vocês pelo chat, porque eu não estou conseguindo abrir no meu computador, fica travando o meu aplicativo aqui que eu utilizo para fazer as transmissões, e no meu celular não está dando certo. Então, hoje, infelizmente, a gente não vai ter a interação pelo chat, mas já coloco para você que querendo, mande mensagem para mim, tiver qualquer dúvida, no meu Instagram, @prof_Newman, igual do meu nome. Peço para quem está aí comandando a nossa live colocar o meu Instagram para que você possa mandar perguntas para mim, se você quiser, em relação a essa aula. Nós vamos tratar de um tema importantíssimo hoje, pessoal, importantíssimo. Nós vamos falar da Lei Complementar 105, nós vamos falar da disciplina do sigilo bancário no Brasil. Essa disciplina é tratada pela Lei Complementar 105. A polêmica se o sigilo bancário tem sede constitucional, como proteção da intimidade, mas o que importa para a sua prova, o que está no seu edital, é a Lei Complementar 105, e é ela que nós vamos estudar aqui. No final da aula, nós vamos resolver uma questão da Sebrasp relativa a esse assunto que caiu em provas de bancos, né? Então nós vamos fazer uma questão de fixação exatamente do que eu vou apresentar para você. Não sai daí, aguenta firme que vai valer a pena. Eu fiquei muito feliz de preparar essa aula aqui para vocês, especialmente para o concurso do Banco do Brasil. Já tinha dado aula sobre isso, mas com outros enfoques, né? E nós vamos aqui passar numa abordagem bem focada para a sua prova. Veja que está aí no seu edital, dentro de conhecimentos bancários, nós temos lá o sigilo bancário, Lei Complementar 105 de 2001 e suas alterações. Beleza? E aí nós temos, pessoal, a Lei Complementar 105 do ano de 2001, e o foco dessa lei, ela dispõe, né, sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e da outras providências. Legal? Então ela vai tratar basicamente do sigilo, que nós temos sigilo bancário, mas nós vamos ver que ele não alcança apenas bancos, né? Nós vamos ver todas as instituições que são tratadas no bojo do sigilo da Lei Complementar 105. Pessoal, eu separei aqui para você quais são os temas que nós vamos abordar da Lei Complementar 105, tá bom? Eu separei a lei não por ordem dos seus artigos, e sim por temáticas que são tratadas, para ficar de uma forma mais inteligível para você. Isso ajuda o nosso aprendizado a acelerar ele, né? Então nós vamos tratar de 8 pontos da Lei Complementar 105. Vamos ver primeiro o que é sigilo bancário, depois a amplitude do sigilo bancário, quais são as instituições financeiras sujeitas a esse sigilo. Estudaremos o papel do Bacen e da CVM dentro da Lei Complementar 105. Legal? Veremos ainda a possibilidade de prestação de informações bancárias para o Poder Legislativo, inclusive para as comissões parlamentares de inquérito. Lembre-se que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes próprios de autoridade judiciária, ou seja, têm poderes próprios de juízes, dos juízes. Trataremos da disciplina da quebra judicial do sigilo bancário. Veremos a possibilidade da quebra de sigilo bancário pelo fisco, um assunto importantíssimo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É um tema, né, da Lei Complementar 105 que foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. E por fim, fechamos a nossa análise falando das responsabilidades pela quebra indevida de sigilo bancário. Responsabilidade criminal, responsabilidade civil administrativa e responsabilidade objetiva do Estado. Legal? Vamos analisar tudo isso, pessoal. Fecharemos a Lei Complementar 105 nesse nosso evento aqui. Antes de nós passarmos para o estudo de cada um desses pontos, eu vou pedir desculpa para você da gente não estar podendo ter a interação no chat, né? Sempre é tão legal, mas infelizmente hoje a gente não vai conseguir ter a interação, mas de novo, disponibilizar o meu Instagram para responder todas as perguntas de vocês. E é assim, pessoal, nesse final de semana passado,
nós tivemos a prova da Receita Federal. E esse concurso da Receita exigiu muito de mim, eu sou auditor da Receita, dou aula para a Receita Federal, né? Para o concurso. Então eu estava muito atarefado, agora vai dar uma acalmada. Então use e abuse do meu contato se você precisar de qualquer coisa em relação à sua prova do Banco do Brasil, tá bom? De novo, tá gostando do evento? Dá um like, né? Convide os seus amigos. Eu falo sempre, né, que quem é altruísta acaba sendo abençoado aí por Deus e passa no concurso mais rápido, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro nós temos que tratar da definição de sigilo bancário. E aí a gente já tem o escopo do que é o sigilo bancário no artigo 1º da Lei Complementar 105, está aí na sua tela. Olá, as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações, ativas e passivas, e nos seus serviços prestados. Então, as operações ativas e passivas, tanto de captação de recursos quanto de empréstimos, são operações sigilosas e ainda os serviços prestados pelas instituições financeiras também são sigilosos, são acobertados pela Lei Complementar 105. Você deve lembrar que muito se falou da caixa preta do BNDES, e o BNDES dizia, eu não posso divulgar as informações porque são informações sigilosas, e são mesmo, nos termos da Lei Complementar 105. Lógico que esse sigilo pode ser quebrado pelo Poder Judiciário, Comissão Parlamentar de Inquérito, nós vamos ver, mas em princípio as operações realizadas pelos bancos, tanto de captação de recursos pelos bancos, quanto de empréstimos e as operações realizadas pelos seus clientes, são acobertadas pelo sigilo bancário. Beleza? Bom, agora nós temos que já nos atentar que algumas operações, algumas situações afastadas do sigilo bancário. Então não são todas as operações e nem todas as informações relativas a operações ativas e passivas de instituições financeiras, bem como de seus clientes, que estarão protegidas pelo sigilo bancário. Veja aqui comigo. O parágrafo 3º do artigo 1º nos diz que não constitui violação do dever de sigilo, portanto, não estão acobertadas pelo sigilo bancário. Primeiro, a troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Tá vendo aí o caráter normativo também do Bacen, que nós já estudamos em outra aula? Tá vendo? A própria lei reconhece o caráter normativo do Bacen. Bom, aqui quando se fala dessas centrais de risco, está se pensando em um cadastro negativo, né? Pessoas que são maus pagadores, pessoas físicas e empresas. Contudo, nós vamos ver que houve uma inovação nesse artigo, lá no seu finalzinho, que permitiu a implantação no Brasil do chamado cadastro positivo. As instituições financeiras prestarem informações entre si para formar um cadastro de bons pagadores, né? Em princípio, esse inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 1º trata de um cadastro negativo, né? O cadastro dos maus pagadores. Inciso 2, também não há violação do dever de sigilo, no fornecimento de informações constantes de cadastro, de emitentes de cheques sem provisões de fundos e de devedores inadimplentes a entidades de proteção ao crédito. De novo, observadas as normas baixadas pelo CMN, né? E pelo Banco Central do Brasil. Legal? Você tem o SPC, você tem a Serasa, não tem mesmo? E as informações que alimentam o SPC e a Serasa, em parte, são informações repassadas pelas instituições financeiras. Então não há sigilo também sobre tais informações no que toca ao fornecimento dessas informações para as entidades de proteção ao crédito. Inciso 3, o fornecimento das informações de que trata o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 9311, de 24 de outubro de 96. Hoje essa norma, né, não está produzindo efeitos, porque ela se referia à extinta CPMF. Previa a possibilidade, inclusive a obrigação das instituições financeiras, informarem os montantes globais movimentados em contas de depósito que ensejavam a incidência da CPMF, depósitos e investimentos. Legal? E as instituições financeiras prestavam essas informações
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Olha lá, também não constitui violação do dever de sigilo a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. Você estuda a lei de lavagem de dinheiro, não estuda? Os bancos, quando têm indício de lavagem de dinheiro, fazem as competentes comunicações, inclusive, notadamente, para o COAF, né? Que durante o governo Bolsonaro foi denominado IFE, Unidade de Inteligência Financeira, e hoje não sei com o novo governo, pessoal, se voltou a chamar COAF, tá bom? Mas a lei, em princípio, continua como COAF aqui para nós. Inciso 5, também não vai se constituir uma violação ao dever de sigilo a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos interessados. Pessoal, se a pessoa concorda com o fornecimento de suas informações, a pessoa está abrindo mão do seu sigilo. O sigilo bancário é um sigilo disponível na visão da Lei Complementar 105? Sim, e não tivemos questionamento no judiciário em relação a esse ponto, né? Se eu quiser pegar meu extrato bancário e colocar na internet, eu posso? Em princípio, eu posso. Então, posso autorizar que alguém tenha acesso ao meu extrato perante uma instituição financeira? Em princípio, não há problema. Inciso 6, também não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos da própria Lei Complementar 105. Nós vamos estudar isso no decorrer dessa aula, que há hipóteses em que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer informações, né, relativas à movimentação bancária, movimentação financeira de seus clientes. E isso não caracteriza uma violação ao dever de sigilo, já que feita nos termos da Lei Complementar 105. Por fim, a novidade que eu falei para você, que decorreu de uma alteração na Lei Complementar 105. Olha lá, a possibilidade do fornecimento de dados financeiros e de pagamentos relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas, veja, pagamento adimplidas, cadastro positivo, olha, a gestoras de bancos de dados para a formação de histórico de crédito nos termos de lei específica. E é essa disposição da Lei Complementar 105 que permite, né, a formação hoje do chamado cadastro positivo. A ideia é que os bancos reduziriam sua taxa de juros para emprestar recursos para quem tem o histórico de ser um bom pagador. Beleza? Bom, aí vamos lá. Entendemos quais são as operações que estão albergadas pelo sigilo fiscal, já que vimos a regra geral e todas as exceções. Agora, a Lei Complementar 105 se aplica para algumas instituições, para as denominadas instituições financeiras, nos termos da Lei Complementar 105. Ou seja, a Lei Complementar 105 tem uma definição particular do que são instituições financeiras. E veja que irá além, o conceito de instituição financeira irá além das instituições sujeitas à fiscalização do Banco Central. Veja comigo. Então são instituições financeiras os bancos, as distribuidoras de valores mobiliários, olha lá, né? São sujeitas à fiscalização da CVM, as corretoras de câmbio e valores mobiliários, a SCFI, né, as Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, as Sociedades de Crédito Imobiliário, as administradoras de cartões de crédito, as Sociedades de Arrendamento Mercantil, seguimos, as administradoras de mercado de balcão organizado, você já sabe que aí a fiscalização também é da CVM e não do Banco Central. Então temos aqui instituições qualificadas como financeiras que estão sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e não do Bacen. Olha lá, cooperativas de crédito estão sujeitas ao Bacen, associações de poupança e empréstimo estão sujeitas ao Bacen. Olha lá, bolsas de valores de mercadorias e futuros, aí já estão sujeitas à supervisão da CVM, as entidades de liquidação e compensação e outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional.
Beleza? Esse é o conceito de instituição financeira para a Lei Complementar 105. Guarda isso. Não é um conceito geral de instituição financeira, é instituição financeira para a Lei Complementar 105. Para são as instituições que se sujeitam à disciplina do sigilo bancário, trazido na Lei Complementar 105 de 2001. E veja que nós ainda temos mais uma entidade incluída, né, neste conceito de instituição financeira. Né? Olha lá, o parágrafo 2º nos diz, do artigo 1º, que as empresas de fomento comercial ou factoring, são as empresas de factoring, para os efeitos dessa lei complementar, obedecerão às normas aplicáveis às instituições financeiras. Ou seja, guarda para sua prova, as empresas de factoring não são instituições financeiras e nem poderiam ser qualificadas como tais. Né? Elas não trabalham com recursos de terceiros e nem trazem grandes riscos ao mercado, já que trabalham com recursos próprios. Contudo, as empresas de factoring têm informações muito importantes ligadas à intimidade financeira, vamos dizer assim, das pessoas que trabalham com as empresas de factoring. Por isso, por conta da proteção desta intimidade, é que a Lei Complementar 105 estende às empresas de factoring a mesma disciplina do sigilo bancário estabelecida para as instituições financeiras. Beleza? Guarda para sua prova. Empresas de factoring não são instituições financeiras. As empresas de factoring não são instituições financeiras. Beleza? Legal? Bom, vamos seguir aqui. Artigo 2º, ainda falando sobre as instituições financeiras sujeitas ao sigilo bancário. Olha lá, o dever de sigilo é extensivo ao Banco Central em relação às operações que ele realiza e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições. Ou seja, o Banco Central está sujeito às mesmas regras de sigilo estabelecidas para as instituições financeiras, tanto em relação às operações realizadas pelo Banco Central, quanto em relação às informações que o Banco Central obtém das instituições financeiras no exercício de suas atividades. Então, o Banco Central, quando realiza a fiscalização de um banco, tem acesso a todas as operações praticadas pelo banco. Essas operações continuam acobertadas pelo sigilo bancário? Sim. Agora, serão guardadas essas informações também pelo Banco Central, que teve acesso a elas. Mas essas informações continuam protegidas pelo sigilo bancário. Legal? De novo, aqui o dever de sigilo é extensivo ao Banco Central em relação às operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições. Legal? E aí, ainda em relação à questão do sigilo, para o Bacen. Olha lá, o sigilo, inclusive quanto a contas de depósitos, aplicações e investimentos mantidos em instituição financeira, não pode ser oposto ao Banco Central do Brasil. Ou seja, um banco não pode deixar de apresentar informações ao Banco Central relativos às operações realizadas pelo seu cliente. O sigilo bancário não é oponível ao Banco Central quando o Banco Central está no desempenho de suas funções de fiscalização, compreendendo essas funções a apuração a qualquer tempo de ilícitos, inclusive praticados por controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos de instituições financeiras. Ou seja, o Banco Central não pode ser oposto ao Banco Central o sigilo bancário das instituições financeiras. Legal? Também não pode ser oposto ao Banco Central o sigilo bancário quando o Banco Central vai proceder a um inquérito em uma instituição financeira submetida a regime especial, que é uma situação extremamente grave. O Banco Central, nesse caso, vai ter acesso a todas as operações do banco para verificar se houve a prática de fraudes, né, no sistema financeiro. Legal? Seguimos um pouquinho mais e aí vem uma disposição muito importante que normalmente escapa da sua análise da Lei Complementar 105. Preste atenção. Olha lá o disposto nesse artigo. Aplica-se a CVM
quando se tratar de operações, fiscalização, né, de operações e serviços no mercado de valores mobiliários, inclusive nas instituições financeiras que sejam companhias abertas. Ou seja, a CVM se sujeita à mesma disciplina do sigilo bancário aplicável ao Banco Central. E isso é importantíssimo para a sua prova. Porque quando fala em sigilo bancário, o que vem na sua cabeça? Banco Central. Não. A questão de fixação que nós vamos fazer é da CVM. Legal? E caiu em prova de banco. Não caiu uma questão da Lei Complementar 105 relativa a competências do Bacen. Caiu uma questão da CVM. Beleza? Então preste atenção. A CVM, o disposto no artigo 2º, que fala do sigilo ser extensivo ao Banco Central em relação às suas operações e também às informações que o Banco Central obtém no exercício de suas atividades, esse dever de sigilo, né, também se estende à Comissão de Valores Mobiliários. E aí veja um ponto importantíssimo que eu já te disse. Esse dever de sigilo bancário não pode impedir que haja uma adequada persecução penal quando existe evidência de algum ilícito. A nossa lei permite que as instituições financeiras, bem como que as instituições financeiras, o Banco Central e a CVM comuniquem ao COAF a prática de operações financeiras suspeitas, né? Então veja o parágrafo 6º, o Banco Central, a CVM e os demais órgãos de fiscalização nas áreas de suas atribuições fornecerão ao COAF, ele está falando só dos órgãos de supervisão, mas as instituições financeiras também têm que fornecer as informações ao COAF, além do Banco Central e da CVM, fornecerão ao COAF as informações cadastrais e de movimento de valores relativos às operações previstas no inciso 1 do artigo 11 da referida lei, ou seja, a Lei 9.613 trata da comunicação, né, de operações financeiras suspeitas ao COAF. Legal? E essa comunicação ao COAF dessas movimentações financeiras suspeitas não caracteriza ofensa ao sigilo bancário. Beleza? Então nós entendemos até agora o que é o sigilo bancário, as situações em que o sigilo bancário é excluído e compreendemos, né, as entidades que estão sujeitas a esse sigilo bancário, vendo que inclusive o Bacen e a CVM estão a ele sujeitos. Bom, agora o Bacen e a CVM exercem algumas funções que não são de instituições financeiras normais, no que toca à Lei Complementar 105. Então eu tenho que trazer para você, em alguma medida, o papel do Bacen e da CVM na Lei Complementar 105, né? Quais são os papéis do Banco Central e da CVM nessa disciplina da Lei Complementar 105 que rege o sigilo bancário? Bom, vamos lá. Artigo 3º. Serão prestados pelo Bacen, pela CVM e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado seu caráter sigiloso, mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lei. Então aqui primeiro está dizendo assim, ó, ordem judicial tem que ser cumprida. Não existe sigilo bancário em relação ao Poder Judiciário. Contudo, o fato do Banco Central, da CVM ou dos bancos atenderem a determinações do Poder Judiciário de fornecimento da movimentação financeira de seus clientes, isso não torna essas informações públicas. Essas informações vão constar de um processo e esse processo deve ter um acesso restrito. Legal? E aí é um ponto muito importante no parágrafo 3º, né? Então veja qual é a lógica aqui. Primeiro, decisão judicial não se contesta, se cumpre. Não existe sigilo bancário em relação ao Poder Judiciário. Segundo, olha lá, além dos casos previstos nesse artigo, o Bacen e a CVM fornecerão à AGU, Advocacia Geral da União,
as informações e os documentos necessários à defesa da União nas ações em que a União seja parte. Veja que, então, o Banco Central e a CVM colaborarão com a AGU para defender os interesses da União. Isso ocorre notadamente em relação às operações realizadas pelo Bacen e às operações realizadas pela CVM. Ok? Em princípio, essa colaboração com a AGU não envolve o fornecimento de movimentação bancária de terceiros. Seria da movimentação bancária do próprio Banco Central e da movimentação da própria CVM. Legal? Vamos seguir um pouquinho mais, falando dos papéis do Banco Central e da CVM na Lei Complementar 105. Olha lá o artigo 7º, uma disciplina muito relevante. Olha o que ele nos diz. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º do artigo 2º, isso não é relevante para nós neste momento, segue aqui. A CVM, instaurado inquérito administrativo, poderá solicitar à autoridade judiciária competente o levantamento do sigilo junto às instituições financeiras de informações e documentos relativos a bens, direitos e obrigações de pessoa física ou jurídica submetida ao seu poder disciplinar. Ou seja, a CVM pode requerer, mas aí é uma requisição relativa, né? Solicitar à autoridade judiciária competente. Então a CVM, por exemplo, precisa da movimentação bancária de uma determinada pessoa que está sujeita ao seu poder disciplinar. A CVM não pode mandar para o banco direto pedindo a informação. A CVM vai ter que solicitar a autoridade judiciária competente. Beleza? Beleza? Então veja, não existe sigilo bancário das instituições financeiras com o Banco Central, mas em relação à CVM particularmente, existe uma pequena nuance exatamente nesse artigo, que diz que a CVM vai ter que solicitar judicialmente o levantamento do sigilo junto às instituições financeiras que tenham informações e documentos relativos a bens, direitos e obrigações de pessoa física ou jurídica submetida a seu poder disciplinar. Legal? Esse ponto é bem importante. Bom, ainda em relação ao papel do Bacen e da CVM, o artigo 9º nos diz que quando no exercício de suas atribuições o Bacen e a CVM verificarem a ocorrência de crime definido em lei, como de ação pública, ação penal pública, ou indícios da prática de tais crimes, que tanto o Banco Central quanto a CVM informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos. Ou seja, não existe sigilo bancário entre Banco Central e CVM e o Ministério Público. Veja, se o Banco Central e a CVM se deparam com a prática de um crime potencial e descobrem esse crime por conta das informações que têm acesso no exercício de sua atividade fiscalizatória, é imperioso comunicar ao Ministério Público desse crime potencial, dessa suspeita de crime. Agora, lógico que eu vou comunicar ao MP e não vou mandar as provas. O MP vai falar, mas você está de brincadeira, eu vou atrás da onde? Por isso que é possível compartilhar com o Ministério Público as informações e documentos, né, necessários à apuração ou comprovação dos fatos narrados na representação ao Ministério Público da prática de um pretenso crime. Guarda isso, que esse ponto é muito importante. Não existe sigilo bancário para o Ministério Público quando a iniciativa de compartilhar a informação é do Bacen, quando a iniciativa de compartilhar a informação é da CVM. O MP não tem, em princípio, né, notadamente o estadual, um poder requisitório em relação a isso, tanto do Banco Central quanto da CVM. Né? O MP precisa pedir em juízo a quebra do sigilo bancário dos clientes dessas instituições. Mas se essas instituições elas tomam a iniciativa porque indicaram a prática potencial de um crime, parece que ocorreu, né?
é um crime em tese. Tanto o Banco Central quanto a CVM têm o dever de comunicar ao Ministério Público e enviar as documentações de suporte. Beleza? Que embasam o crime que se entende ocorrido. Agora vamos falar da possibilidade de prestação de informações acobertadas pelo sigilo bancário diretamente ao Poder Legislativo sem ordem judicial. Olha o que diz o artigo 4º da Lei Complementar 105. O Banco Central do Brasil e a CVM, nas áreas de suas atribuições, e as instituições financeiras fornecerão ao Poder Legislativo Federal, então é apenas ao Poder Legislativo Federal, apenas à Câmara ou ao Senado, as informações e os documentos sigilosos que fundamentadamente se fizerem necessários ao exercício de suas respectivas competências constitucionais e legais. Então, tanto o Bacen quanto a CVM, até as instituições financeiras, devem fornecer, ou podem fornecer, ao Poder Legislativo informações que, em princípio, estariam acobertadas pelo sigilo bancário, sem que isso caracterize quebra de sigilo. Beleza? Então, não tem sigilo bancário para eu oferecer, para eu, órgão de supervisão, ou até instituição financeira, né? Mas primeiro órgão de supervisão, fornecer informações ao Ministério Público para apuração de crimes, e não existe sigilo bancário para eu, entidade supervisora ou instituição financeira, fornecer ao Poder Legislativo informações relevantes para o cumprimento de suas relevantes finalidades constitucionais. Beleza? Veja que não precisa de decisão judicial para que uma instituição financeira possa fornecer informações ao Poder Legislativo. Pode ser feito até por iniciativa, né, do Banco Central e da própria CVM. Beleza? Bom, parágrafo 1º, as comissões parlamentares de inquérito, eu vou falar especificamente das CPIs, no exercício de sua competência constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações e documentos sigilosos de que necessitarem, diretamente das instituições financeiras ou por intermédio do Bacen ou da CVM. Veja, as comissões parlamentares de inquérito, e apenas elas, têm poderes próprios de autoridade judiciária. Podem, então, requisitar a apresentação de movimentação bancária, mas só as CPIs. E aí veja que pode pedir direto para o banco ou por meio do intermediário, do Banco Central ou da CVM. Então veja que o caput do artigo 4º não está dizendo que qualquer membro do Legislativo Federal pode pedir informações para o Banco Central e para a CVM e que essas informações vão ser fornecidas. Não. O que o caput do artigo 4º nos diz é que o Banco Central e a CVM, nas suas atribuições, bem como as instituições financeiras, que vão fornecer ao Poder Legislativo, de ofício, por sua iniciativa, as informações que têm conhecimento relevantes para que o Poder Legislativo possa cumprir com as suas missões constitucionais. Contudo, se tiver uma CPI instalada, aí o Poder Legislativo ganha um poder requisitório, já que uma determinação de uma CPI tem força de decisão judicial. Beleza? Para entendermos direitinho o artigo 4º da Lei Complementar 105. Olha lá o parágrafo 2º. As solicitações de que trata esse artigo deverão ser previamente aprovadas pelo plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito. Lembrando que quem tem o poder para requisitar informações perante instituições financeiras são as comissões parlamentares de inquérito. Elas têm poderes próprios de autoridade judiciária. Isso está previsto na Constituição Federal. Bom, então nós vimos primeiro a possibilidade das instituições financeiras e das entidades de supervisão fornecerem informações ao Legislativo e vimos os seus termos. E vimos que nesse caso independe de determinação judicial. Contudo, para outros casos em geral, é necessário sim uma decisão judicial para quebrar o sigilo bancário,
já que o sigilo bancário se entende, albergado na Constituição, no artigo 5º, direito à intimidade. Logo, para eu poder suplantar, né, essa proteção constitucional do sigilo bancário, eu preciso de uma decisão judicial. E aí diz para nós o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar 105, que a quebra do sigilo, ela pode ser decretada, e aí é decretada pelo juiz, quando necessário para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, legal? Não é quebra para crimes específicos, é para qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes, né? E veja que fala em decretação da quebra do sigilo, portanto, uma decisão judicial. E aí quais são os crimes? Crimes muito graves: terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes, contrabando ou tráfico de armas, munição ou material destinado à sua produção, extorsão mediante sequestro, contra o sistema financeiro nacional, contra a administração pública, crime contra a ordem tributária e a previdência social. Segura aí que nós vamos ver daqui a pouquinho se o fisco pode ter acesso à movimentação bancária das pessoas sem ordem judicial. Ainda não vimos isso, né? Então, vemos que precisa de ordem judicial. Pode fornecer ao legislativo as informações nos termos que nós vimos. E estamos vendo a quebra judicial por hora, né? Crime de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, ou crime praticado por organização criminosa, que é um rol exemplificativo de crimes que fundamentam, né, que embasam uma decisão judicial para se quebrar o sigilo bancário. Contudo, não é um rol exaustivo de crimes. Legal? Não é um rol exaustivo. E aí vamos no artigo 3º. Olha lá, serão prestadas pelo Bacen, falando ainda da quebra judicial, hein? Pelo Bacen, pela CVM e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado seu caráter sigiloso, mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lei. Ou seja, o juiz determina a quebra do sigilo bancário, mas aquela informação não se torna pública. Ela deve ter acesso restrito no processo e serve só para resolver aquela lide e não outras. Isso fica claro, né? As partes do processo não podem servir-se das informações que vêm pela quebra do sigilo bancário para fins estranhos à lide que foi posta e que fundamentou a quebra do sigilo bancário. Olha o parágrafo 1º. Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário a prestação de informações e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados por comissão de inquérito administrativo, não CPI, porque CPI tem poderes próprios de autoridade judiciária. Mas se for uma comissão de inquérito administrativa, né, destinada a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido, nesse caso será necessária uma autorização pelo Poder Judiciário. Beleza? Então as instituições financeiras não podem se negar a fornecer informações para comissões parlamentares de inquérito, mas podem se negar a fornecer informações a comissões de inquéritos administrativos. Legal? Se estivermos com uma comissão de inquérito administrativo, então veja que dependerá, né, de uma autorização do judiciário para que a informação possa ser prestada. Beleza? O parágrafo 2º do artigo 3º nos diz que nas hipóteses lá do parágrafo 1º, o requerimento de quebra de sigilo independe da existência de processo judicial em curso. Pode ser um mero processo administrativo para apuração de responsabilidade funcional. Contudo, vai ter que ser feito um pedido para o juiz para que o sigilo bancário seja afastado em relação a uma comissão disciplinar, uma comissão relativa, né, ao inquérito administrativo instaurado para apurar responsabilidade de servidor público
por infração praticada no exercício de suas atribuições. E agora vamos falar do tema mais quente da Lei Complementar 105, que é o que a Lei Complementar 105 prevê que o fisco pode ter acesso à movimentação bancária das pessoas sem decisão judicial. É uma quebra, entre aspas, do sigilo bancário pelo fisco. Vamos ver como isso está na Lei Complementar 105 e qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Começamos com a literalidade do artigo 5º, né? Essa questão da quebra de sigilo bancário pelo fisco é tratada nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 105, né? Então, olha lá. O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão a administração tributária da União, então uma informação apenas para a Receita Federal, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços. Veja que vai ser uma informação da instituição para a Receita Federal. O fisco não faz nada e fica esperando só as informações chegarem periodicamente nos termos da regulação competente. E aí o parágrafo 1º do artigo 5º arrola em um rol exemplificativo quais são essas operações financeiras que devem ser comunicadas à Receita Federal. É um rol exemplificativo, eu coloquei só o primeiro para você. Se você tiver curiosidade, olhe os demais, mas imagino que não seja de utilidade para a sua prova. Ok? Vamos seguir um pouquinho mais? Então, olha lá. Consideram-se as operações financeiras para os efeitos desse artigo. Olha lá, depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança, e vai assim por diante. Legal? E essa informação à Receita Federal é de ofício, e para a Receita Federal apenas. Só para a administração tributária da União. Agora veja o parágrafo 2º, que conforma essa obrigatoriedade de prestação de informações à Receita Federal. Olha o parágrafo 2º do artigo 5º. As informações transferidas, na forma do caput desse artigo, restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados. Só montantes globais, não é operação por operação. As instituições financeiras vão informar periodicamente a administração tributária da União, elas tomam essa iniciativa porque são obrigadas. As operações, né, os titulares de operações financeiras e os montantes globais mensalmente movimentados. Olha lá, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados. Então, quer dizer, tem uma informação periódica à Receita Federal, artigo 5º da Lei Complementar 105, mas são informações agregadas. Legal? Mas dão alguns nortes para a fiscalização tributária, alguns nortes para a Receita Federal. Mas não há acesso ainda à movimentação bancária detalhada. Legal? Olha lá, recebidas informações de que trata esse artigo, que são os montantes globais mensais movimentados, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos. Beleza? Legal? Então essas informações, esses montantes globais mensais movimentados podem ser, né, o indício inicial para a realização de uma fiscalização superveniente. A própria Lei Complementar 105 permite isso. Bom, se fosse só para a União tomar conhecimento, a Receita Federal só tomar conhecimento, não ia ter relevância nenhuma, né? Por óbvio, né? Seria importante verificar esses montantes globais movimentados e, a partir daí, a Receita Federal ir atrás, né, das irregularidades, acaso existentes. Por isso que se fala apenas de indícios, já que estamos lidando com os montantes globais
mensais movimentados. E veja que essa prestação de informações ao fisco, ela não caracteriza quebra de sigilo, e sim transferência de sigilo. Então fica aquela pergunta lá em cima, quebra de sigilo bancário pelo fisco? Não. Não é quebra de sigilo bancário pelo fisco, isso seria proibido. Quebra de sigilo é só pelo judiciário. O que ocorre quando o fisco tem acesso às informações das instituições financeiras, o que ocorre é uma transferência de sigilo. E isso é importantíssimo, pessoal. O Supremo, como nós vamos ver daqui a pouquinho, entendeu constitucional a Lei Complementar 105 exatamente por esse ponto, por entender que não há uma quebra de sigilo bancário e sim uma transferência de sigilo. O dado estava protegido pelo sigilo bancário e, ao ser fornecido ao fisco, passa a ser protegido pelo sigilo fiscal. Por isso que não é quebra de sigilo e sim verdadeira transferência. Agora, além do artigo 5º, que está relacionado só com a Receita Federal, informação dos montantes globais mensais movimentados, sendo que a Receita pode utilizar essas informações como indícios para disparar procedimentos de fiscalização, o artigo 6º da Lei Complementar 105 permite que todas as administrações tributárias, a Receita Federal, Receita Estadual, a Receita dos municípios, que os fiscais que compõem essas receitas, Secretaria da Receita Federal, Secretaria da Fazenda dos Estados e Secretaria de Finanças dos municípios, normalmente esses são os nomes, que os fiscais possam acessar a movimentação bancária detalhada. Então, além dos montantes globais mensais informados à Receita Federal e são informados periodicamente pelas instituições financeiras, é possível que a administração tributária solicite informações bancárias para as instituições financeiras em situações muito particulares. Veja, as autoridades e os agentes tributários da União, estados, DF e municípios, então agora não é mais Receita Federal, é para toda fiscalização tributária. Olha, somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, e aí vem os condicionantes para que o fisco possa solicitar tais informações. Deve haver um processo administrativo instaurado contra o contribuinte, ou um procedimento fiscal em curso, uma fiscalização em andamento, e tais exames devem ser considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Duas condições cumulativas: processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e mais a imprescindibilidade das informações para o adequado desenvolvimento do procedimento fiscal. Então, o artigo 6º, que é quando o fisco toma a iniciativa de pedir as informações das instituições financeiras, depende de um procedimento fiscal em curso ou um processo administrativo instaurado, cumulado com a imprescindibilidade do acesso a tais informações. Esse juízo de valor da imprescindibilidade do acesso terá que ser feito para que o acesso do fisco à movimentação bancária de determinado contribuinte, movimentação bancária detalhada, para que esse acesso seja motivado. Se você estiver lá no Banco do Brasil e receber uma solicitação da Receita Federal relativa à movimentação bancária detalhada de um cliente, você só deve atender essa requisição da Receita Federal, que se chama RMF, Requisição de Movimentação Financeira, se estiver demonstrado que há um procedimento fiscal instaurado, um processo administrativo instaurado ou um procedimento fiscal em curso, e mais, deve haver uma avaliação nesse documento de que as informações são imprescindíveis para uma adequada realização da fiscalização tributária. Veja que da mesma forma que nós vimos no artigo 5º, aí as informações bancárias detalhadas também são conservadas em sigilo, observada a legislação tributária. De novo aqui, não há quebra de sigilo bancário, e sim verdadeira transferência de sigilo. O sigilo que era bancário, no momento em que a informação bancária é emprestada ao fisco, se transmuda, se transforma em sigilo
fiscal. E essa ideia de não haver uma quebra de sigilo e sim uma transferência de sigilo foi importantíssima para o Supremo Tribunal Federal entender que a Lei Complementar 105 não é inconstitucional quando permite que o fisco tenha acesso diretamente aos dados bancários das pessoas físicas ou jurídicas objeto de fiscalização. E eu trouxe um pequeno trechinho da notícia, né, que foi veiculada pelo Supremo, para você entender direitinho. Olá, STF garante ao fisco acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial. Olá, o plenário do STF concluiu, na sessão dessa quarta, o julgamento conjunto de 5 processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105, que permite à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial. Foi por maioria 9-2, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo. Tá vendo que eu te falei como isso foi importante para a decisão do Supremo? Isso pode cair na sua prova, hein, pessoal? Não é quebra de sigilo bancário, e sim uma transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. Aí tá lá, a transferência de informações é feita dos bancos ao fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição. Agora veja mais um ponto. Quando o fisco se depara com a prática de um crime, o fisco tem que fazer uma representação fiscal para o Ministério Público, assim como os bancos também fazem, nós vimos. Agora imagina que o fisco identificou a prática de um crime, tributário ou não, por conta do fisco ter acesso à movimentação bancária das pessoas. O fisco tem então que mandar uma representação fiscal para fins penais para o Ministério Público. E aí? O fisco pode mandar a movimentação bancária dos contribuintes para o Ministério Público? É possível? Para provar o crime que o fisco apurou? É possível que a movimentação bancária de uma pessoa caia na mão do Ministério Público sem autorização judicial? Essa é a pergunta. E você deve lembrar que essa questão se referia a um processo, dentre muitos outros, do senador Flávio Bolsonaro. E o Supremo chegou a paralisar todos os processos e investigações no país que decorriam da Receita Federal ter informado ao Ministério Público a movimentação bancária de um contribuinte, porque informar ao MP a movimentação bancária era necessário para demonstrar a ocorrência do crime. Depois de suspender os processos, se não me falha a memória, por 9 meses, o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que é possível que o fisco envie ao Ministério Público a movimentação bancária dos contribuintes, desde que essa movimentação bancária enviada ao Ministério Público seja imprescindível para se comprovar a prática de crime. Quer ver um trechinho da decisão do Supremo? Eu pus só o enunciado, né? STF considera legítimo o compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público. Beleza? Beleza? Espero ter ficado bem claro para você. Esse assunto é bem importante para a sua prova. Agora vamos para o último tema que eu separei. A responsabilidade pela quebra indevida de sigilo bancário. O artigo 10 nos diz que a quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nessa lei complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Legal? E o parágrafo único ainda diz, então, que é uma responsabilidade criminal. O parágrafo único ainda diz que incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente as informações requeridas nos termos dessa lei complementar. Então aqui é responsabilidade criminal. Beleza? Bom, mas temos também a responsabilidade civil do Estado. Isso está no artigo 11, né, do servidor e também do Estado. Lembra que a do Estado é uma responsabilidade objetiva nos termos da Constituição Federal. Olha lá, o servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação obtida
em decorrência da quebra de sigilo de que trata essa lei complementar, responde pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, sem prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade pública, quando comprovado que o servidor agiu de acordo com orientação oficial. Beleza? Legal? Com isso nós terminamos o estudo, pessoal, bem profundo da Lei Complementar 105 e vamos terminar a nossa aula com uma questão de fixação do ano de 2021. Prova da Sesgran Rio, Banco do Brasil, escriturário. Olá, senhor W é gerente de área do Banco B, tendo se especializado no setor de mercados de capitais e atuado no lançamento de diversas ações na Bolsa de Valores, sempre conseguindo bater suas metas diante da quantidade de clientes abonados e afetos ao risco que sua carteira possui. Sua área também atinge as operações diárias com o oferecimento de consultoria e aplicações. Um dos seus clientes, atuando diretamente na Bolsa, sem sua intermediação, obtém ganho expressivo em única operação, o que gerou a abertura de inquérito administrativo pela CVM, não pelo Bacen. Por força de relações pessoais, o responsável pelo inquérito solicita ao gerente W cópia das movimentações financeiras do investigado. Legal? Então a pessoa da CVM, responsável pela investigação, tinha conhecimentos pessoais com o gerente do banco e pediu a movimentação financeira. O gerente do banco pode mandar a movimentação financeira para a CVM? Não! A CVM não tem acesso direto à movimentação bancária. Lembra que nós vimos? A CVM precisa pedir judicialmente o acesso à movimentação bancária para apurar eventuais responsabilidades sob sua alçada. Aí vamos aqui, ó, nos termos da Lei Complementar 105, a CVM, aí nós temos as alternativas e a nossa resposta é a alternativa C. Olá, deve solicitar à autoridade judiciária competente o levantamento do sigilo do investigado. Eu nem coloquei aqui os comentários mais populares, porque não temos ainda comentários para essa questão. Vai lá e comenta, né? Seu primeiro sempre te coloca na frente. Vai lá e ó, bota um comentário nessa questão na nossa base do Que Concursos. Pessoal, eu espero que essa aula tenha ficado super clara para você. Nós destrinchamos a Lei Complementar 105, separando os seus artigos de uma forma didática para você, né? Para você entender os temas que são tratados e a abordagem que é dada. De novo, eu me desculpo com você, a gente não tem interação hoje, por problemas técnicos. De novo, deixo à disposição o meu Instagram, @prof_Newman. Te convido a continuar acompanhando as nossas lives aqui no canal do YouTube do QC. Se você gostou desse vídeo, dá um like, para nós termos um feedback positivo e continuarmos aqui nessa agenda de lives para você que vai prestar a prova do Banco do Brasil. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.